Falar um pouco sobre dízimos e ofertas. Para falar sobre dízimos e ofertas é um pouco complicado. Geralmente as pessoas se torcem na igreja quando se fala de dízimos e ofertas. Eu particularmente, irmãos, eu dizimo na íntegra. O salário que eu ganho, as bênçãos que Deus me dá e até mesmo as heranças que eu tiver. Particularmente, eu. Não é que eu aqui sou o certinho, que eu sou o justo, não. Mas eu faço tudo por gratidão a Deus. O que Deus tem feito por nós nas nossas vidas. Desde o levantar até o dormir, no respirar. E eu quero usar aqui um texto em 2 Coríntios 9, 6 e 7. Não precisam abrir, por favor, senão vai perder o Coríntios. Que muitas igrejas utilizam para dízimos. E fala assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Glória a Deus. Muitos usam esses dois versículos para recolherem dízimos. E muitas vezes sacrificando pessoas, obrigando a dizimarem. Mas esses dois versículos não estão falando de dízimos. Esses dois versículos, Paulo está falando de uma coleta para Corinto, recolher uma coleta para doação a uma outra comunidade carente. Coleta financeira. Uma doação para outra comunidade que estava carente. Mas essas palavras, elas servem de orientação para nós sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Por nós sermos abençoados. E através dessa bênção podermos abençoar outros, sermos gratos. Inicialmente lá no Antigo Testamento, não existia lei. Abraão dizimou. Abraão era o pai da fé. Não existia lei e ele dizimou. Abraão dizimou para um rei que era sacerdote, chamado Melquisedeque. Ele sentiu no coração que ele deveria devolver a Deus, através de um canal, para ser empregado na casa do Senhor. E ele devolvia os 10%. Mais tarde, o dízimo passou a ser lei de Deus. Os dízimos eram recolhidos para sustentar os levitas. A tribo de Judá, a tribo de Israel, as tribos de Israel, eram 12 tribos. Uma foi separada para Deus, para cuidar dos projetos de Deus, cuidar da casa do Senhor. As outras 11 receberam heranças, terras, e deveriam então ajudar, contribuir com 10% da sua renda para os levitas. Mas nós já não vivemos mais nesta época. Jesus também foi judeu. Jesus viveu como um judeu.
Ele respeitava as leis, ele cumpria as leis. As leis, elas tiveram validade não até quando Jesus nasceu, mas até o dia que Jesus morreu e ressuscitou, cumprindo com todo o Antigo Testamento. Ali passa a ser a lei, tornar inválida, passando a graça do Senhor. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós em forma de sacrifício. E isso aqui é importante deixar aqui na comunidade, para que não haja engano, alguém falando que estamos distorcendo a palavra de Deus para obter os dízimos. Não. Pastor Adilson, eu e os demais, é difícil trazer aqui uma palavra sobre isso, para não deixar ninguém acanhado e para não distorcer a palavra de Deus. Nós não vivemos mais sobre a lei, nós vivemos na graça de Jesus. Porém, cuidado para você não levar uma maldição para a sua casa. Cuidado para você não ser um mesquinho. Você não é obrigado a devolver nada a Deus. Mas Deus também não é obrigado a te abençoar em nada. Quando Jesus nos libertou da lei, a nossa responsabilidade aumentou-se como cristão. Ele morreu na cruz por nós. Agora nós vivemos na graça, não debaixo da lei. Somos filhos, não somos mais escravos. É por isso que nós devemos, então, dizimar. Com isso, aumentou-se a nossa responsabilidade. Nós temos que ter maior gratidão para com Deus, porque Ele deu o seu Filho por nós. O seu único Filho, o Filho unigênito, morto na cruz em sacrifício, para que vocês possam estar com saúde, para que você possa estar liberto, para que um dia você possa voltar a estar com Deus. A vida de um cristão é andar no caminho do cristianismo, é andar segundo Jesus. Então essa gratidão a tudo que Deus nos dá, volta a ser voluntária. Você não é obrigado a dar dízimos, mas volta a ser voluntária, mas com uma dívida muito maior, porque Ele deu a vida por você. Ele deu a vida por nós. Não quero que os irmãos saiam daqui da igreja hoje falando algo. Não. A palavra de Deus sempre foi clara. Sempre foi clara. E nunca nós exigimos nada. Não estou cobrando da igreja, estou deixando bem claro apenas. A igreja nunca ninguém cobrou de nós isso. Graças a Deus, não precisou. Mas dízimos e ofertas servem para que você possa investir na casa do Senhor, e que a palavra de Deus, o evangelismo, pode ser levado a outras pessoas, para que sejam salvos como você foi salvo do inferno. E para isso, então, meus irmãos, não vou alongar. Este momento é o momento de nós apresentarmos o melhor para Deus, não o que sobrou, não com medo de faltar na sua casa, mas em forma de gratidão por tudo que Deus está dando por você no dia a dia, a sua vida
e até a sua própria salvação. Os irmãos estão livres para ofertar e dizimar conforme o seu coração. Amém? Glória a Deus. Estejam à vontade.